Fala, galera boa da luta! Sejam todos muito bem-vindos ao 19º episódio do Fight Podcast. Esse episódio vai ser muito especial, incrível, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com ele. Porque eu tenho duas convidadas cascas grossíssimas e vou deixar que elas se apresentem para vocês. Fala, pessoal, uma primeira vez aqui, feliz em estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Meu nome é Poliana Botelha, estarei contando um pouquinho da minha história aqui. Fala, galera, meu nome é Dayana Silva, sou atleta de MMA, professora de defesa pessoal e tô animada pra gente começar. Vamos falar um pouco aí sobre esporte, sobre a nossa vida, e é isso aí. Bacana! E bacana receber aqui duas mulheres. Esporro. E bacana receber aqui duas mulheres, né, que chegaram no ápice da carreira, lutando em eventos internacionais, de uma equipe tradicional de MMA do Rio, não só do Rio, mas do mundo, né, que é a Nova União. A gente já recebeu alguns convidados aqui, a Gil Kerr, o Pedro Campos veio aqui também, né, eles falaram um pouquinho sobre o dia a dia lá, mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. Dai, primeiro você, vamos lá. Como é que foi o teu início na luta? Conta um pouquinho pra gente, o que te motivou a lutar, né? Quem sabe cada um entra na luta por motivos diferentes, é bullying, defesa pessoal, quer bater alguém que bateu, né? A luta é muito incrível por vários fatores. Fala um pouquinho pra gente como é que foi o teu começo, por que você buscou lutar? Olha, eu sempre gostei de esporte, eu praticava tudo quanto é tipo de esporte, mas não parava em nada. E assistindo TV, né, assistindo boxe, que antigamente era muito acessível nos canais abertos, eu falei assim, cara, eu gostaria de fazer uma aula de boxe. E eu conversei com uma amiga da escola sobre isso na época, e ela falou assim: tem um projeto de boxe aqui perto da nossa escola. Eu falei assim: não acredito. Ela tem um projeto aqui, as aulas elas são todos os finais de semana. E eu fui um dia lá nesse projeto, né? Era gratuito, e depois que eu fui a primeira vez, eu me apaixonei. Eu comecei num projeto social, eu tenho muito orgulho de falar disso, porque projetos sociais mudam vidas, né? Então, eu comecei nesse projeto, eu treinava todos os domingos, era só os finais de semana o projeto, tinha várias oficinas de esporte e de lazer. E desde que eu fui na primeira aula, eu falei, cara, é isso daqui que eu quero para minha vida. Então, eu procurei estar treinando, né? Quando tive a oportunidade, na época não tinha, né? Então, quando eu tive a oportunidade para poder ir para uma academia, eu fui para uma academia e de lá eu comecei a treinar Muay Thai e aí surgiram, né, a primeira oportunidade de estar participando dos campeonatos. Bacana, né? E Deus fala com a gente de formas estranho às vezes, né? Você vê, Sim. você queria muito fazer o boxe, né? Já era uma vontade sua e a amiga tu falou, ó, aqui pertinho tem, vamos lá. Sim, né? foi numa brincadeira assim da escola. A gente estava brincando com nossos amigos. Eu falei, ah, meu sonho é ser boxeadora. E ficamos brincando de lutinha. E ela falou assim, pô, mas tem uma aula de boxe aqui. E naquela época eu não tinha condições de pagar uma academia. Meus pais não tinham condições de pagar uma academia para eu treinar. E eu falei assim, cara, que coincidência da vida, porque a gente sabe que às vezes um desvio do seu caminho para qualquer lado, tudo pode ser diferente, né? Então, naquela época eu tinha mudado de escola, então eu penso, e se eu não tivesse mudado de escola? Se eu não tivesse conhecido essa amiga, se eu não tivesse ido pela primeira vez naquele projeto só para ver? Se não tivesse expressado a tua vontade, né? Sim, eu falei assim, será que eu estaria aqui? O que que eu estaria fazendo? Eu não me vejo hoje fazendo algo diferente da luta. Eu não me vejo atrás de uma mesa. Eu não me vejo fazendo nada que não seja estar saindo na porrada, né, no meio do octagon. Então, foi um caminho assim que eu penso, cara, que bom que eu fui para lá, que bom que eu fui lá naquele dia, que bom que eu falei isso com as pessoas, porque eu amo ter feito tudo isso, eu amo ter lutado, eu amo estar na luta, né? A gente estava até conversando, né, há pouco tempo sobre isso, que é muito difícil, a gente já está, né, acima dos 35, então eu falei para ela, é muito difícil a gente chegar e falar assim, parei, agora É. não vou mais lutar, porque é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta, então foi bem bacana eu ter ido lá naquele dia. É isso, bacana. E a senhorita, como é que foi esse começo? Por Esse que você buscou a luta? até legal a gente fazer juntos, né? Que eu fico É. sabendo da sua história. Porque às vezes a gente treina, E às não vezes a gente sabe, não né? sabe da história, né? Das pessoas que a gente treina. Cara, eu também praticava todos os esportes, estudava escola particular de graça por conta de ter uma facilidade, handball, vôlei, me profissionalizei no handball, acabei jogando
alguns. Essa eu Sabia? sabia, essa eu sabia. E acabei jogando handball fora, assim, porque eu demorei muito pra encontrar a luta, né? Daí quando eu parei o handball, eu fiquei malhando, malhava muito. Uma amiga minha me perturbava, cara. Chegava toda vez que ela encontrava comigo, Poliana, vamos fazer aula de luta. Vamos, vamos. Eu não vou, cara, não vou tomar porrada na cara, que não sei o quê. Porque todo mundo, a primeira coisa que Todo fala fala isso, é né? porrada na É cara, isso. né? Eu falei, não vou. Aí ela me encheu tanto o saco, falei, tá, beleza, vou lá. Cara, eu chutei o saco, sério, chutei. O cara olhou pra mim e falou assim, luta pra mim. Eu falei, você tá maluco? Vê se luta pra mim, primeiro chute que eu dei, sei lá que eu vou fazer, trocar porrada. E aí, cara, eu me apaixonei naquela aula, foi os 3 primeiros meses, eu já fiz minha primeira luta de Muay Thai, Muay É Thai, Muay Thai então, né? com mais 3 eu fiz Muay Thai de novo, outra luta, e com menos de um ano eu já tava fazendo minha primeira luta de MMA. Caceta. Então, minha carreira foi bem doida, bem Pô, muito doida. rápido, né? É, Bacana. e aí eu fiz 2 lutas de MMA por Murié, né? E depois eu vim para o Rio de Janeiro. Eu conheci o Ian Cabral, onde ele abriu as portas da Nova União para mim. Foi aonde que eu dei início à minha carreira. Lá também era profissional, mas assim, uma coisa mais séria, né? Que eu queria, resolvi que eu queria para minha vida mesmo. Escolheu pra tu, pô, essa parada é pra mim, agora eu vou. Falei assim, agora vambora. Regacei as mangas, mudei pro Rio de Janeiro, foi onde tudo começou mesmo. Quando você tinha? Tinha 24 quando eu mudei pro Rio. 24, né? Bacana. Uma idade boa pra começar a briga, né? Hoje, se eu perguntar pra vocês, qual foi a arte marcial que mais impressionou vocês? O que vocês responderiam? Impressionou assim É, no sentido de gostar? É, Ah, eu gosto muito do Muay Thai. A parte da porrada pra mim é algo que me atrai mais do que a luta agarrada. Não é que eu não gosto, sim, mas a luta, o Muay Thai é algo que me agrada mais. uma pergunta difícil. sim. Não, eu acho difícil, porque eu gosto muito de todas as áreas, assim. Eu acho o jiu-jitsu um esporte muito inteligente, muito lindo, assim. Mas é como a gente vê da parte em pé, né? Onde a gente tem um domínio maior e, e eu também acho ele inteligente quanto, né? Que é bacana você induzir a pessoa no que você quer, fazer o que você. Onde ela quer andar. Aham, aí você vai induzindo, e você vai fazendo ela achar que você vai jogar um golpe, você joga outro. Também é inteligente quanto o jiu-jitsu. Mas assim, eu acho que são essas duas artes que me meu coração mexe, assim, sabe? Mas eu gostei muito de wrestling também, mas hoje em dia eu tenho mais um receio por conta de lesão dos meus joelhos aí, então eu fico meio receosa. E é brabo, né? Que wrestling é rotação de articulação o tempo todo, né? É. Irmão, não dá pra tu tá com o corpo mais ou menos e pensar em lutar wrestling. Sim. Igual no Gui, né? É. Irmão, eu não consigo mais treinar no Gui hoje em dia. Não tem como. Podia ter um esporte de defesa de grade, aí eu ia gostar. É, Eu falei esse jeito, né? porque você trabalha, mas pelo menos você tá ali na grade. Você tem a Essa grade ali coisinha, pra te proteger Segurar, ali, né? segura o joelho, mais tranquilo. A gente tá vivendo, né? Uma época que a gente tem uma violência desenfreada, né? Sim. E aí olhar pra vocês e saber que vocês sabem se defender e se precisar se defender, vocês vão se defender, isso é bacana, sabe? Tenho certeza que vocês são mais seguras, né? E tenho certeza que a vida de vocês é diferente da maioria das mulheres, né? Que ao deparar com um homem em uma rua escura, provavelmente vai ter morrer de medo, né? Uhum. Queria que você mandasse um recadinho pra todas as mulheres que estão assistindo a gente sobre isso, Uhum. sobre essa. Deixa eu usar uma palavra sucinta. Deixa eu. Travei. Deixa eu ver. Não falar de. Falar de autodefesa, né? Mas uma palavra que te deixe mais confiante. É isso a palavra que faltou. Uhum. Mais confiança, né? O que vocês falariam pra essas mulheres? Cara, eu falaria a primeira coisa, procura alguma arte marcial pra fazer, pra você se sentir mais segura com você mesmo. Eu acho que alta confiança é melhor que qualquer. Ah, eu vou abrir meu peito e vou andar na rua. Mas se você não tem essa autoconfiança, você não vai pegar e vai abrir, você já vai estar com receio. Então, eu acho que, tipo assim, procura uma arte marcial onde vai te deixar confiante de verdade. Uhum. A arte marcial, as artes marciais, né, qualquer que você faça, todo mundo tem, às vezes pergunta assim, qual a melhor arte marcial? A melhor arte marcial é você fazer uma, É que mais tu né? gosta, não adianta. É a que você mais gosta. Então, assim, ela não só vai te dar a chance de você poder se defender fisicamente, em último caso, né? Porque não é para você sair por aí, né, abrindo os peitos e falando para as pessoas que você sabe se defender, porque o máximo que o que você pode fazer mesmo é você evitar conflito a qualquer custo. Mas infelizmente, às vezes isso não acontece.
acontece principalmente devido a essa violência, né, de gênero. Então, você quando pratica uma arte marcial, você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais forte. E sim, mulheres, vocês podem se defender de homens, sim. A gente sabe que homens são mais fortes, né, biologicamente mais fortes, mas uma mulher que ela sabe técnica de estrangulamento, que ela sabe se defender, ela pode sim conseguir escapar de uma situação de risco, principalmente contra uma pessoa que não tem conhecimento de arte marcial. Então, eu vejo muito isso quando eu coloco nos meus vídeos, as pessoas falando assim: ah, ele é homem, ele é mais forte, não vai adiantar de nada. Ah, adianta. Pega uma Cris Cyborg e coloca com uma pessoa que fica sentada o dia inteiro lá no sofá pra tu ver se ela Já não vai treinei ver. com ela, você é louco. Então, isso Tá daí é uma maluco. coisa que, né, as pessoas que falam isso são pessoas que não entendem mesmo. E a gente acabou de ver um caso aí muito triste que aconteceu, mas que teve um final, né, relativamente bom, né, que um rapaz invadiu o apartamento, Eu ia não sei falar se sobre você isso viu. agora. O rapaz Eu tava buscando aqui, ó. Eu ele postei no da minha invadiu escola. o apartamento da moça, exatamente. E acredita, ela fazia aula de Muay Thai e Irmão, ela tinha feito foram- 3 meses de jiu-jitsu. Foram 13 minutos de porradaria, Poliana. 13 minutos. Se defendendo, Irado. defendendo a vida dela. E Irado. ela contou numa entrevista depois que ela fez 3 meses de jiu-jitsu. E nesses 3 meses de jiu-jitsu, para quem entende aí, ela treinou técnicas da guarda, né? Que são assim as melhores técnicas para você escapar de uma situação de abuso. Você vê como é que a confiança que ela teve Para fazer isso. para ela fazer. E sabe o que aconteceu? Quando ela descreveu, eu já tinha gravado um vídeo umas 3 semanas antes, exatamente a técnica que ela falou. Tu tem uns vídeos muito bons nesse. Tanto que eu peguei e postei. Então, para você ver, uma mulher que não é uma atleta, né, que é uma praticante, fez algumas aulas de jiu-jitsu, mas já treinava Muay Thai, ela conseguiu proteger a vida dela. Então, assim, é possível, mulheres, treinem, tá? Se protejam. Além disso, tenham orientação, tenham cuidado, porque é possível sim. Infelizmente, hoje é uma necessidade, né? Verdade. A gente falou sobre essa insegurança que tá assolando a gente, né? Acho que não só no Rio, a gente fala muito sobre isso aqui. Eu acho que todo o Brasil tá essa onda de insegurança, né, cara? Você vê cada coisa acontecendo que você fica meio desacreditado, até na humanidade, né? Poli, pra senhora agora. Recentemente você começou um projeto, né, pra defesa pessoal feminina, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre ele. Cara, eu dou algumas aulas na MUD, num projeto que eles têm de verão. Foi onde eu conheci o Marcelo Ará. E quando ele me viu lá dando uma aula, eu tava dando de boxe, ele falou, cara, vamos fazer um projeto, vamos colocar no Flamengo, vamos colocar uma aula de defesa pessoal. E foi onde começou, criamos esse projeto, tá indo pra frente, tá super bacana. Eu convidei a Dai também para um aulão. A Dai mostrou muita coisa importante ali. Acaba sendo pouco, né? Tem que ter mais, né? Defesa pessoal é uma parada muito grande. Você É. pode pensar, né, no total, né? As pessoas acham que às vezes só ver um vídeo é importante, às vezes a gente vê pra gente ter uma ideia, mas é interessante você fazer, pra você vivenciar um pouco aquilo, né? Então, eu levei a Dai também, e a gente tem aulas lá, segunda e quarta, 7 horas da manhã, a gente faz um Muay Thai que é importante, e a galera tá bem animada, tá ficando bem legal as aulas. Aonde que é mesmo? É no Parque das Crianças, ali no Flamengo. No Aterro, né? É no Aterro. A gente falou, né? A gente falou sobre o que vocês fizeram, vocês fazem, mas vocês não falaram, tipo, vocês treinam jiu-jitsu. Eu vi que vocês competiam um bocado, né? Qual é a tua graduação no jiu-jitsu? Agora é preta. Ih, Black Belt? Somos. Moleque. Dai também. Pegou a preta agora também? Não, Sim, não. Dai é antes de mim. Foi antes de mim, né? Por mais mulheres Black Belt. Irado. O Arara é um cara que, tu falou desse projeto contigo, é um cara que eu gosto muito, que é um cara que sempre trabalhou muito. Conheço o Arara há muitos anos, desde a época que ele trabalhava com Night. Eu fui produtor de eventos também, alguns anos atrás. Trabalhei com festas também. E é um cara que sempre trabalhou muito, né? E aí, quando ele entrou nesse ramo da política e tudo mais, ele sempre foi um cara defensor das artes marciais, né? Faixa preta, jiu-jitsu. E aí, quando ele começou esse projeto da escola de lutas, cara, eu tenho lá na minha academia, né? Um polo do escola de lutas. Foi um grande diferencial e um marco, acho, para a galera da luta, né? Porque a gente consegue trazer e resgatar muitas crianças e jovens de um caminho que poderia ser um caminho horrível, né? Sim. E a gente aumentar. A gente consegue mensurar isso diminuindo, né? Essa parte da violência. Você tira uma criança de um caminho ruim, com certeza você diminui a violência de alguma forma, né? Isso é muito bacana.
nosso representante aí, muito obrigado por tudo, tá? E continue fazendo esse trabalho incrível que você vem fazendo durante todo esse tempo. Quero saber agora como é que é a rotina de treino de vocês hoje em dia, né? Eu sei que com certeza vocês devem ralar a beça ainda. E conta pra gente um pouquinho como é que é isso aí. Como é que é o dia a dia de cada uma de vocês. Vai falar? Pode falar. Cara, minha vida mudou um pouco, né? Depois da doença, tô meio que retornando. Eu tinha muitos patrocínios, onde me mantia só conseguindo fazer os meus treinos, dava poucas aulas, mas me mantia muito mais treinando. Hoje, depois desse, vamos falar, depois que esse furacão passou, que foi a doença, acabei perdendo alguns patrocínios, né? Porque devido a não estar lutando mais. Então, lutando mais não, calma que eu tô querendo voltar. Não tá lutando, né? Sim. Não tá nativa. Então, aí eu tenho que trabalhar muito mais. Então, por conta de estar dando muitas aulas, tô tendo uma dificuldade maior de estar nos treinos. E também tô tendo algumas lesões no joelho e tudo, então eu tô indo tentando retornar sempre aos poucos pra luta, né? Mas assim, tem dia que eu treino, faço 2 treinos, mas eu dou 5 aulas naquele dia. Então eu fico Tá morta pro quebrada. treino. Aí chega no outro dia, às vezes eu treino um treino ou nenhum, porque eu tô quebrada de um dia anterior. Então, ainda não tô conseguindo conciliar os dois, como organizar de uma maneira que eu consiga manter a constância no treinamento É porque com tem que as ter a aulas. constância, né? Não É, adianta, né? tem que Pra ter. lutar, meu irmão, você tem que estar no fino do fino. Porque se É. tu botar a cara lá e não tiver no fino do fino, deu. Quando eu começo a manter uma constância, eu machuco alguma coisa. Ai, cara. É, Mas eu tô firme, tô muita disciplina. tentando, tô tentando. Mas como é que é o dia a dia hoje? Você tá 2 treinos, você falou? Cara, eu tento fazer mais 2 treinos mais ou menos por dia. Mas como é que é o teu treino? Fala um pouquinho mais. Não, porque eu tô tentando colocar mais musculação. Sim, eu Mais faço a físico. preparação física e a musculação pelo fato para reforçar mesmo o joelho, né? Porque eu lesionei um, depois lesionei o outro, então eu tô nesses dilema com o joelho, né? E aí eu faço ou um treino de boxe, ou um treino de MMA técnico, ou MMA. Eu vou encaixando um treino do dia que dá, a hora que, entendeu? Como é que eu tô me sentindo, pra também não estar lesionando. Porque não adianta eu também estar muito cansada no treino e acabar não prestando atenção e lesionar de novo. Lesionar, não adianta, não vai absorver nada. O Então eu treino não tô cansar. tendo uma constância certa. Ah, estou segunda-feira, eu vou tal e tal horário. Não tô. É os dias que eu consigo encaixar o melhor treino pra mim não estar machucando, lesionando e que eu consiga render o resto da semana. Saquei. E a senhorita, como é que tá essa rotina? Hoje eu também eu não treino tanto quanto antigamente, né? Quando a gente estava lutando direto, tinha um foco. Quando a gente estava, não, a gente ainda está, só uma pequena pausa, como eu falei, é difícil falar a palavra aposentadoria, Não tem como. né? Muito difícil. Então, assim, hoje a minha rotina também é diferente. Eu faço de 1 a 2 treinos por dia, e também dou aula, além também de gravar conteúdos, né? Que eu gravo conteúdo de defesa pessoal para as redes sociais, então isso também é meio que um trabalho, né? Não é meio, não. É um trabalho. É um E é um trabalho, trabalho né? muito importante, inclusive. Sim, e assim, a gente, né, hoje em dia não existe mais você ter uma profissão, você tem que ser dentista e influenciador, você tem que ser lutador e influenciador, então é um trabalho e a gente não é, né, editor, design, então Ah, acaba, mas né, você faz sendo, muito bem. Faz mesmo. acaba sendo Ela bem faz muito bem. trabalhoso, né, É brabo, então é. às vezes é 2 horas do É dia tu que fazendo edita aquele um vídeo vídeo. lá? Ela. Sim, sou eu Pô, que brabo, faço. hein? Ela faz bem, Zô. Então, assim, hoje eu tenho essa rotina de gravar vídeo, dar aula e treinar também. Normalmente os meus treinos é muito parecido com o da Poli, às vezes eu encaixo no que dá, mas eu costumo treinar wrestling. Essa semana eu voltei a treinar jiu-jitsu depois de 6 meses parado devido a uma lesão. E o jiu-jitsu acaba sendo o esporte, assim, a modalidade que mais me atrapalhava em relação a essa lesão. Treino Muay Thai também, treino boxe, a minha intenção é ir pro boxe esse ano, fazer uma luta de boxe. Então, assim, eu vou Alô, intercalando os FMC! treinos. Não, eu tô. E hoje o boxe está crescendo tanto, né, que para mim é bem interessante. E fico intercalando entre os meus treinos, mas não como antes, mas dá para manter uma rotina aí bem legal ainda. Bacana. Vocês chegaram nos maiores eventos de MMA do mundo, né? Poliana chegou no UFC, você chegou no Bellator, né? Um evento de projeção internacional e ganharam muita fama com isso, né? Uhum. Vocês têm muitos seguidores, né? Muita gente que acompanha vocês nas redes sociais. É, Vocês pensam em voltar a competir ainda, em alto nível, né? Você já falou que pensa mais em ir pro boxe, né? Dona Poliana, pensa em fazer o quê? Ou lutar MMA de novo? Ou ir pro boxe também? Fala um pouquinho dos seus planos aí. Dilema. É. Pois então, cara, eu queria fazer pelo menos
a luta final do MMA, sabe? Queria conseguir aposentar, Last assim, Dance. aposentar, colocar nas luvas no octógono e pra ser um fim, sabe? Queria muito. Eu acho que você merece isso. Eu Com acho, tudo que você construiu, toda a carreira aí. eu acho que é uma conquista pessoal, sabe? Acho que depois de tudo que eu passei, eu independente, eu acho que a única coisa que eu peço que eu consiga fazer nessa luta é, tipo assim, conseguir desenvolver bem na luta, sabe? Eu acho que o resultado, o que vier pra mim, o maior resultado é eu ter conseguido pisar no octógono novamente, pelo menos pra encerrar bem a carreira, assim, sabe? Porque pra mim seria uma luta final que eu queria conseguir fazer ela. É, Independente do resultado, eu queria, tipo, colocar as luvas lá e falar assim, cara, essa carreira, essa fase passou. botar a pedra em Pra cima, né? isso, pra iniciar uma nova fase, sabe? Eu queria colocar um ponto final. Eu acho que é o ponto final que falta na minha carreira. É difícil falar, né? Igual a gente fala que é difícil aposentar, né? Hum. E a gente. Mas eu acho que no MMA vai ter que ser esse ponto final, eu tenho que colocar. Mas eu tenho que conseguir fazer, né? Treinar para conseguir fazer esse ponto Eu tô final. vendo você Que até é emocionada a difícil falar até isso. disso, né? É É difícil. difícil. Porque eu conversei com a Day, eu falo, cara, vamos. E se a gente for pro boxe? Aí eu falo, cara, mas eu amo tanto chutar. As minhas pernas, que eu acho que é muito melhor do que as minhas mãos. Mas eu acho que eu queria pegar colocar esse ponto, sabe? Por uma conquista pessoal minha, assim, depois de tudo que eu passei, depois de a carreira inteira que eu fiz no MMA e depois de todo o tratamento do câncer. E aí conseguir voltar a fazer essa luta. E aí depois colocar um ponto e a gente dar sequência, a gente conversa muito de tipo, vamos pro boxe, vamos lutar, que a gente ainda continua Na luta, estando dentro da academia e conseguindo fazer o que a gente ama, porque a gente ama muito tá treinando. Então é uma maneira da gente continuar ali, é um né? convívio que é muito saudável, né? É, Para meus alunos, eu falo que é jiu-jitsu terapia, né? E assim, é bacana, né? Eu tenho aluno que teve uma lesão de cervical agora. Assim, ele vai poder lutar tão cedo, sabe? Uhum. Mas sabe o que ele faz? Todo dia ele vai lá, bota o kimono dele, senta lá, troca ideia, conversa. O que dá pra fazer, ele faz ali, não pode fazer muita coisa, né? Assim, dá pra fazer uma coisa ou outra ali. E é isso, cara. É a nossa terapia em dia, né? Trocar essa ideia, tá Uhum. ali. Sim. Isso faz bem a beça, né? Pra Nossa, a quem luta sabe academia como é é a que é, né? segunda casa, né? É. Porque a gente Às vezes passa até a mais tempo. primeira, né? Às vezes É. até a primeira, passa mais tempo lá do que em qualquer outro lugar. Mas eu acho que não sei, eu acho que não só, é lógico que a energia, a galera ali é muito bacana, mas assim, eu acho que é porque eu amo muito trocar porrada. Mas por isso que eu acho que é muito difícil largar o MMA, porque eu acho muito maneiro esse negócio, não, eu vou fintar o braço pra entrar uma perna, vou fintar a perna pra entrar a mão, e aí posso entrar na perna, cansei, peraí que eu vou entrar agora, vou quedar, porque eu tô morta. Sabe, eu acho que eu amo muito isso, então vai ser muito difícil essa transição pro boxe. Mas eu acho que quando eu colocar o ponto final, eu acho que a cabeça vai Vai virar a virar a chave, chave né? e vai, tipo assim, agora então eu vou treinar boxe, vou pro boxe. Não é um esporte fácil, né? Igual eu e a Dai tava conversando, que não é o boxe que a gente faz, Tá é doido. totalmente diferente. Mas assim, cara, a gente é atleta profissional. Quando a gente coloca na cabeça que a gente vai dedicar, não tem nada que segure a gente, né? E a gente vai se entregar e vai fazer o melhor que a gente Com possa fazer ali certeza. Até dentro. porque são muitos movimentos que vocês trabalharam a vida toda, né? Então, assim, o corpo de vocês já está acostumado a ir para um lado, a ir para o outro, né? Memória muscular ajuda, que é uma beleza. Consciência corporal, né? Que é uma parada que vai ajudar bastante também. Mas é Uhum. um esporte totalmente diferente, né? Vai ter que trabalhar muito jogo de perna, né? Quadril, Uhum. enfim, adaptar muita coisa. Eu falei com a Dai assim, cara, se a gente tomar um dowzão, que a gente sair da luta. Não, tomei um dowzão, tô longe, tô ali, mas tô longe. Meu irmão, minhas pernas sobem, dão uma canelada na cara do É. garoto. Pô, E agora? imagina nessa cena, já pensou Eu assim, falei, e agora? da luta de boxe? Classificado. É. É porque já tá acostumado, Já tá né? Já acostumado. o tempo de reação daqui a pouco, opa, tô no lugar A errado. gente tá acostumada também, tipo assim, pleno treino de Muay Thai, fala assim, só boxe. A gente joga só boxe. Tranquilo. Sim, sim. Ou, tipo, a gente dá conta, mas assim, na hora que você tomou um porradão, você tá meio apagado. Uhum. E você Largou. subiu uma canelada. Não É. sei, né? Qual seria? Aconteceu comigo no judô, né? No judô, até 15 anos, você não pode finalizar, né? E eu sempre fui dos dois. E aí, no evento de judô, eu puxei e dei um armelacão no moleque. Aí, ó. Caraca, Aí tomei o tal do Hanson como é que? Desclassificado, que não podia. caraca. Às vezes acaba confundindo os outros, né? Mas É, a gente tá falando muito aqui, você falou sobre a sua doença, né? Porque você passou, só que eu acho que você não falou pra todo mundo aqui ainda hoje, né? Acaba que fica meio solto, né? Fala um pouquinho pra gente o que aconteceu com você, tá? Como você passou por tudo isso. Então,
eu não vou saber falar sobre datas, né? Isso não vou conseguir lembrar muito bem, né? É muita porrada na cabeça. Mas mais ou menos 3 anos e meio atrás, eu comecei a sentir umas dores no peito e eu não sabia o que que era e marquei uma mastologista para ver o que era. E ela falou assim: ah, Poliana, vamos fazer. Ela palpitou e falou assim: ah, 99% de chance de ser pancada. É, de ser uma pancada, porque você é lutadora e o tempo todo tá tomando pancada, então deve ser. Beleza, mas vamos fazer um exame pra gente tirar 100% pra gente ter certeza. Beleza. Aí quando a gente fez, veio um BIRADS 4, que Sim. é bem alto, né? E aí falou assim: ah, então a gente vai ter que fazer a biópsia. A gente foi atrás de fazer a biópsia. Infelizmente, encontramos um carcinoma, que é onde a gente teve que dar início. Cara, e eu falei, o que que tem que ser feito? E a gente atleta é muito assim, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. Eles não mandam a gente subir escada que nem um doido, bater lá e subir e descer. A gente faz. Então, bora, arregacei as mangas. E foi onde tudo começou. E aí, tipo, a primeira coisa que a gente fez foi tirar óvulo, né? Porque a gente pode ficar infértil depois até do tratamento, a gente pode ficar infértil. E aí depois a primeira coisa eu fiz cirurgia, tive que tirar a mastectomia, né? Tirei o peito inteiro com auréola. Aí coloquei expansor, aí eu coloquei catéter, que é aquele meio que é um aparelhinho que a gente recebe a medicação. Sim. Fiz a quimioterapia inteira, depois eu fiz radioterapia. Minha sogra passou por isso também. Passou. É. E aí depois da quimioterapia, rádio, aí depois de uns meses eu fiz a cirurgia, coloquei prótese, reconstruí a mama de novo com auréola e tudo. E tirei o catéter. O médico falou: não, não pode. Falei: vou tirar. Eu vou treinar, eu vou tirar. Porque, na verdade, eu treinava com aquilo, sem poder. Não, ele falou: não, você não pode tirar, você tem que ficar mais 2 anos com de recidiva. Eu falei: não vou ter recidiva. Você pode tirar que eu não vou ter. Você me tira que eu quero treinar. Eu vou trocar porrada. Enfim, eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito com essa doença eu sempre fui uma pessoa que tudo tinha que ser do meu jeito, tudo muito certo, tudo no meu tempo. E desde quando eu descobri, era quimioterapia uma vez por semana, depois a vermelha de 15 em 15 dias, e eu começava a fazer conta. Falei, cara, tantos meses de cirurgia, tantos meses de quimioterapia, que eu vou voltar em tal data, e fazer conta, tal mês, tal ano, tal, vou voltar. E toda vez que eu fazia uma conta, eu achava que eu conseguia fazer a quimioterapia. Só que meus exames ficavam na anemia, que eles não sabiam como é que eu levantava. A minha esposa é médica e falava assim, cara, não sei como é que você tá em pé. Sério? Diz ela que eu olhava pro exame e falava assim, que eu falava, tô indo treinar. E ela, gente, como é que ela tá em pé? Eu não sei nem como é que ela tá em pé, ela tá indo treinar. A recuperação do atleta é diferente, né? E ela O falava, médico falava que todo atleta é meio X-Men. não, ela, você vê como é que é o clínico, é totalmente diferente né, do Sim. exame, né? Ela falou assim, gente, eu não sei como é que essa garota tá em pé, mas ela tá indo treinar, beleza, se ela tá aguentando, vai. E aí, como o exame tava ruim, adiava. Aí na outra semana eu conseguia fazer, aí na outra adiava. Então nunca dava. Eu percebi que não tá no meu controle. Existem coisas que, cara, a gente tem que fazer do jeito que tem que ser feitas, sem ter aquele controle. Ah, em dezembro acaba. E eu vi que adiou tudo. E tipo assim, aprendi que o melhor de tudo era estar curada, para hoje estar podendo contar histórias aqui para todo mundo, influenciar pessoas. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Poliana? Porque assim como minha sogra, né? Eu tive alguns amigos próximos que passaram pela mesma coisa que você passou, né? E quando acontece, como aconteceu com você, você é bem nova, né? E aí é meio que chocante, né? Uhum. Porque a gente tem uma vida toda pela frente, você tinha uma vida toda ainda, tem uma vida toda pela frente, e eu tenho certeza que alguma hora você pensou assim, pô, será que eu vou conseguir voltar a competir? Né? Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Será que eu vou conseguir ter a minha vida normal depois disso? Né? Porque a primeira coisa que tu pensa, pô, vou morrer. Não, isso eu não pensei. Então, graças a Eu Deus. sabia que eu ia morrer. Mente da Poliana, duvido que ela tenha pensado, Então, será que eu vou Nunca. voltar? Então, mas assim, isso porque você sempre teve essa mente de atleta, mas pessoas normais não como a gente, que a gente é normal, né? A primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? Então, assim, você, por ser atleta, por ter essa força já de atleta, que é diferente, a gente é diferente, não adianta, a gente é meio maluco pra tudo, né? Não à toa que as nossas decisões são decisões diferentes de qualquer pessoa que não compete, que não sai na Sim. porrada, é diferente, não adianta.
E aí, você tá falando um pouquinho hoje sobre a tua experiência, né? De como você passou por tudo isso de forma positiva, né? De sempre estar fazendo a tua conta ali de quando tu voltaria, sacou? Isso é muito bacana. Eu tenho certeza que outras mulheres, assim como você hoje, se inspiram, sabe? E você consegue levar isso à frente. Não de uma forma, de repente, como você achou que seria, mas assim, uma forma mais ampla. Ainda mais a gente falando aqui, sabe? Que você vai conseguir atingir mais pessoas diferentes que já te seguem, sabe? Eu acho bem bacana falar sobre isso e ressaltar essa tua força pra todo mundo, pra que todo mundo tenha um pouco dessa tua força também. Que não é mole não, bicho, vou te falar. É, você ser, né, tomar uma pancada dessa, né? E se manter forte, se manter focado ali, eu vou voltar e eu vou brigar, sacou? É sinistro, não é qualquer um que tem essa força de vontade. Tipo assim, eu sempre soube que isso não ia me matar, eu não ia morrer, mas assim, algumas incertezas acabam ficando na nossa mente, porque assim, eu fiz uma mastectomia, você tira o peito inteiro, eu tirei 3 linfonodos, então você acaba mexendo em muita coisa do braço. Muitas pessoas, muitas mulheres não levantam o braço. Tem uma Limitação ali. amplitude, uma limitação do braço que não faz. Então, tipo assim, no início, quando eu voltei, alguns posicionamentos de jiu-jitsu, dependendo de como uma pessoa pegava, como Machucava, né? esticava, ainda mais que foi feito rádio, a rádio meio que ela queima um pouco a pele ali, que ela perde um pouco a elasticidade. Então alguns ainda sinto algumas coisas. Eu fiquei com a costela quebrada por conta da rádio. Sente muita coisa ainda? Então, e a costela não calcificou. Então ela ficou tipo como se fosse um. Aí não calcificou com osso. Ela ficou tipo uma coisa. Como tivesse fissurado, é Uma isso? fissura ali, como se ela mantesse quebrada. Então, Aham, dependendo do movimento que eu faço, ainda tu sinto sente. dor. Então, tipo assim, ficou algumas coisas, mas assim, cara, nada, nada E te segura. que me pare ao que eu quero a mais, sabe? Igual eu falei, cara, teve o joelho direito, entrou 5 vezes, esse aqui entrou uma vez, o esquerdo entrou uma. Eu tô com o menisco agora do esquerdo machucado. Então, tipo assim, cara, e eu tô querendo, sabe? Tipo, eu quero, entendeu? Aqui, por que eu tô falando assim, pelo menos essa última luta eu quero, e depois a gente vai pro boxe, que eu acho que demanda um pouco menos dos joelhos, né? Então eu consigo. E o que eu tenho pra falar aqui para as mulheres que tá descobrindo isso, tá entrando, cara, cabeça boa, sai de casa, treine, se dedique, que o maior remédio que todos os médicos falam hoje em dia pro câncer é você estar se exercitando. Vai pra academia, encontra uma atividade que você goste. Porque academia, às vezes, um monte de gente acha um saco, eu concordo. Mas assim, encontre. Não vou falar luta, porque. É ótimo. Não, eu amo, mas assim, é porque muita gente não gosta, porque é chato, né? É. Então, mas assim, é porque às vezes fala assim, não, o Apoliano vai falar que é luta. Não, você tem que encontrar o que você gosta. Não adianta você. Que a gente tá falando no começo aqui, né? Que eu consigo trazer muita gente pro jiu-jitsu. Irmão, vai fazer uma atividade física, vai malhar. Primeira coisa que todo médico fala, né? Vai pra academia. Uhum. Mas muitas vezes a galera não quer aquilo ali, não gosta, né? Eu não gosto de malhar. Vamos treinar jiu-jitsu. É. Você vai conseguir fortificar, fortalecer a musculatura, Pra gente que sacou? dá aula particular, a Aí, maioria é isso, né? O pessoal que procura, pelo menos comigo, que procura aula particular, são pessoas que não gostam de academia, por isso que procuram aula particular. e já vem de peixe de vocês sobre isso também. O Instagram, a gente passa aí, ó. Olhando Botelho Underline MMA. Me chame lá pra aula Luiz dá uma aula particular. particular. Oi? Você também trabalha. Então, eu. Sim, aula particular. Hoje em dia o pessoal procura muito, porque tem uma galera que não gosta, né, do ambiente coletivo. E hoje o que a gente faz é mais tranquilo para dar aula particular, né? A parte de alto, chão, graças a Deus a gente agora já consegue ali distribuir nas duas modalidades, então é bem legal. Especialista, né? É. Black belt, atleta, meu irmão. Tem que. Se eu perguntasse hoje pra Dayana, qual foi a luta que mais te marcou? O que que você responderia pra gente? Olha, acho que o momento que eu tenho assim como eu vou dizer assim, o mais feliz. Na verdade, a minha carreira toda teve vários momentos que eu gostei bastante, mas o que me trouxe mais felicidade foi ter lutado o Shoto Brasil, né? Que eu lutei aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, Torcida em casa. com a torcida da minha Foi família. aonde? Foi lá Foi lá na arena? lutei no lugar onde eu treino. Porra, aí Então, esquece. foi a minha mãe, meu pai, meus primos, o pessoal do CT estava todo lá. Então, foi um momento assim, foi uma virada de chave, porque logo depois de pegar esse cinturão, eu assinei com o Bellator. Então, acho que foi a luta assim que mais me marcou. É que eu me senti assim mais, caramba, tá acontecendo. Como é que foi essa luta lá? A luta foi boa, foram 3 rounds de 5 minutos, eu ganhei. Agora eu não lembro se foi dividido ou se foi unânime, mas foi uma luta assim de mais trocação do que a parte de chão. E foi muito legal assim, Porrada ganhar em comigo. casa, com a família, foi bem maneiro.
Bacana. E, Polly, se eu perguntasse pra você qual é a luta que mais te marcou até hoje? Cara, eu acho a do XFC, minha última. Eu lutei o GP do XFC, onde eu nocauteei todo mundo, que aí eu fui campeão do GP. Pedi a menina do cinturão, pra gente era a menina mais dura que tinha, uma argentina, sempre Brasil e Argentina, né? Sempre a dureza. E aí pedi ela, falei assim, e aí foram, cara, eram 5 rounds, por ser cinturão, Uhum. mas foram 4 rounds, tava 2-2. E eu já tinha sido quase sido nocauteada, quase sido finalizada. Eu olhava pra menina, a menina só ria pra mim. Eu falei, gente, Cansa, não? esse bicho não cai, não. E eu olhava pra ela e batia nela, ela ria. Eu falei, meu Deus, eu tô apanhando, mas eu sei que ela tá apanhando também. Será que não dói? Será que eu tô fraca, assim? Mas aí eu cheguei no quarto round, eu dei um giratório nela. Ela recebeu o giratório, ela andou pro lado, eu chutei de esquerda na cabeça, ela defendeu ainda rindo pra mim. Falei, não, tá de sacanagem, Eu vou sair correndo. tá de brincadeira. Aí eu lembro que a gente sentou no corner, cara, o Dedé virou pra mim e falou assim, você tá cansada? Eu olhei pro cara dele e falei, tô. Não, Ele saiu da minha frente, ele olha pra ela, tá muito mais. Eu pensando assim, tá Ah, não. nada, tá me tá enganando. nada. Fala assim, Dedé, esse é motivacional. Aí eu, tá nada. Aí, daí a pouco, os médicos entraram, acho que não sei, falaram que meio que o pulmão dela fechou, não conseguiu respirar mais, alguma coisa assim. Ela teve que ir pro hospital, ela tava mais cansada mesmo. Mas Só ela. tava Mas, disfarçando bem. É. vai falar agora, mas disfarçar, ela disfarçava que É. tava beleza, né? Bem. Aí foi onde aí levei o cinturão e logo ali depois eu consegui assinar com a UFC. Então acho que pra mim é uma das lutas mais importantes. A gente ganhou todos os prêmios no ano, foi de melhor luta, de melhor nocaute, Porrada com foi muitas coisas. Foi 2015 foi um ano muito bom assim. E fora isso, eu vi que você também tava com um recorde no UFC. Na verdade, uma marca, né? De luta mais rápida do peso palha. Palha. Foi no palha. Quanto tempo Eu- você lutou? É. Foi 33 segundos. Eita, eu vi que era você e Honda, ó, que marca ruim. É, a As Honda lutas mais rápidas, né, entre as mulheres, né? foi. Eu lutei contra uma japonesa. Vamos agora, Brasil e Japão. Não tem como ser 33 segundos. Vamos chamar no alto. E aí foi uma luta, cara, foi uma luta engraçada, porque eu tava com a barriga ruim, eu já tinha ido no banheiro várias vezes e eu não parava de ir. Eu falei assim, cara, eu não posso tomar nem um jab aqui. Mas aí a luta desenrolou em 33 segundos, eu falei, graças a Deus. Obrigado, Deus. Foi Obrigado. muito. Vou correr pro banheiro Foi, agora. foi bem isso. Fui direto pro banheiro, mas assim, cara, foi uma luta que realmente a gente não tem a noção de tão rápido que é, porque tem entrada, aí a pessoa entra, você entra, tem a música, você não tem ideia. Quando eu saí, E aquela concentração parece que você tem 2 horas lá dentro, né? sim, demora até Demora falar, pra chamar você, não sei o que, É. aí adrenalina, tudo junto, né? A gente não tem uma ideia. Quando eu saí, só a luta demorou 33 segundos, foi muito rápido, e os repórteres tudo em cima, eu falei que loucura, não fazia ideia, que não sei o que, foi muito maneiro, foi bem bacana aquela luta. Show de bola. E assim, duas mulheres, né, bonitas. Como é que foi pra família de vocês chegar e falar você é lutadora? Olha, minha família super me apoiou. É? Assim, quando que eu comecei no projeto social, né? A minha mãe falou assim: "Mas boxe, Dan, tem certeza que é isso que você quer?" Eu falei: "Mãe, eu quero." E ela me apoiou. É claro que no primeiro momento, quando eu cheguei com o primeiro roxo em casa, ela ficou um pouco assustada. Mas a minha mãe e meu pai foram pessoas que sempre praticaram esporte. A minha mãe corria, jogava vôlei, jogava futebol. Então, assim, para ela ver a filha, a única filha, né? Que eu tenho dois irmãos, ver eu assim ficar tão interessada no esporte era algo muito legal e eles sempre me apoiaram, eles foram nas minhas lutas. Essa daqui do Flamengo, então, eles fizeram blusinha e tudo. Então, Ah, que irado. assim, graças a Deus, hoje, quando eu vejo algumas pessoas falando sobre isso, né, de que não tem o apoio da família, eu me sinto muito privilegiada porque isso foi algo que eu nunca tive. A minha família sempre me apoiou, meu pai me ajudava a comprar suplemento, me ajudava com dinheiro de passagem para eu ir treinar. Na época que eu treinava perto da minha cidade, meu pai ia 10 horas da noite de bicicletinha Você lá veio me da onde? buscar.
Eu vim de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. O Ru Nova Iguaçu. E lá da onde eu vim, quando eu comecei a treinar, o projeto social era lá. Quando eu fui para uma academia, o treino era tarde da noite, era terça e quinta tarde. Então meu pai ia lá de bicicletinha me buscar. E quando eu ganhei os primeiros campeonatos de Muay Thai, meu pai pegava minhas medalhas, botava lá na motinha de gás, que ele é vendedor de gás. Aí botava lá as medalhas lá na motinha de gás e saía buzinando para todo mundo falando que eu fui Irado. campeã. Então, assim, eu sou muito privilegiada porque eu sempre tive o apoio da minha família. Isso é bacana, isso é essencial, né? Não, isso é essencial. E eu acho assim que todos os pais, né, o responsável, né, pela criança, pelo adolescente que vê isso, é muito melhor o seu filho. Acredite, é muito melhor o seu filho estar querendo uma academia para tomar porrada na cara do que ele estar querendo fazer qualquer outra coisa. Então, Verdade. ajude, incentive, porque o esporte ele muda muito, muda assim a trajetória da nossa vida, né? É Muda, muito transforma, importante. salva. Salve, quando você tem o apoio da família, né? Esquece. É o principal. Aí- Aí você fica, né, invencível. E a senhora, lá da terra do pão de queijo, como é que foi chegar pra família e falar, meu irmão, vou sair na mão? Cara, eu praticava esporte, igual eu falei, desde pequena, né? Então, mas tu Então, veio da bola, mas né? aí handball também é uma pancadaria É, danada, né? Então, não quanto a luta, né? Mas é um outro estilo também. Mas assim, minha mãe sempre apoiou. Eu e minha irmã mais velha sempre praticamos esportes. E então, para eles foi tranquilo, assim, questão porque é luta e tal. Minha mãe sempre me apoiou, porque minha mãe também jogava vôlei e tudo também. Então, tipo assim, o mais difícil para eles era porque eu tinha que morar no Rio, né? E aí, quando eu mudei pro Rio, eu mudei pra uma comunidade. Então, tipo, imagina você sair de uma cidade que é pequena pra eu ir pra um grande centro, morar numa comunidade, pra eles assim. imagina a cabeça dos seus pais, né? Pra eles, ainda mais no Rio, que Minas, eles parece que só colocam no jornal, só sai que as notícias ruins, né? Eles não sabem como é que a gente sai de casa, né? E aí foi difícil mais por conta disso, assim, pela preocupação deles. Mas assim, apoio sempre tive deles. Meu pai, Vocês deram sorte, né? Porque os pais de vocês apoiavam. É, sim. Eu sim, passo por Me uns sinto dobrados com sortudo. as alunas da academia, vou te Ah, falar. imagina. A gente vê também isso, né? A gente É, vê. né? É. é triste, porque o esporte eu acho que salva vidas, assim, por mais que não seja um atleta no futuro, mas pode transformar a pessoa com outro caráter. Sim. Perfeito. Já teve alguma luta que você se arrependeu de ter aceitado? Vocês? Hum. Que a luta falou assim, pô, não era pra ter pego essa luta, meu irmão. Não casava com o meu jogo. Ou de repente eu não tava num bom momento. Não, acho que até mesmo as derrotas foram algo que eu não vou dizer que vieram pro bem, mas foi algo assim que às vezes era para acontecer. Não teve luta. Eu acredito que, pelo menos nos campeonatos que são pagos, né? Os campeonatos que a gente paga, tipo o campeonato de jiu-jitsu, teve alguns que eu falei assim, mas por que que eu me inscrevi nesse campeonato? O que que eu tô fazendo Ainda aqui? paguei Ainda o que que eu paguei. tô fazendo aqui, meu Deus? Mas assim, nas lutas de MMA pelas quais eu fui convidadas, eu não teve nada que assim que eu falei, ai, me arrependi de ter vindo. É que a gente vê muito atleta falando assim, pô, o jogo dele não bateu com o meu, né? Então assim, não era pra ter aceitado. E aí, eu sou meio maluco, né? Nunca tive essa parada, né? Vamos lutar, vai lutar com tal. Vambora. Uhum. Eu também, Sim, cara, porque, véi, É. lutador é isso, lutador luta. Né? O lutador não escolhe o oponente, né? Eu teve uma luta minha do UFC que o UFC queria me casar com uma russa. E aí eu já tava vindo de 2 vitórias dentro do UFC e essa russa era aquele jogo assim, cara, se eu perder, ela é um jogo ruim pra eu perder. Se eu perder é ruim pra mim, mas se eu ganhar, ela não me leva Não vai me acrescentar em nada. em nada. É. Então, na época, eu falei com o Dedé, eu falei, pô, não, o Dedé era meu empresário na época, eu falei assim, cara, Não me pede apetece. pede uma outra menina, porque eu acho que não... Não faz sentido. Porque se eu perder, vai ser pior pra mim. Não, se eu É lógico que, ganhar, né, ganhei, mas se perder, não seria ferrou. vantagem. Então, eu acho que a única coisa que eu tenho, assim, de dizer, mas assim, ainda, na época eu peguei a Calvilha, e eu perdi a luta, mas mesmo assim, eu não acho errado o que eu fiz. Para a luta dela do que para outra. Eu, Assim, isso é importante que ela tá falando, porque assim, vou falar pela minha carreira, algo que eu senti falta durante muitos anos, não onde eu estou agora, né, mas durante muitos anos, é direcionamento de carreira. E hoje isso ainda é um problema para muitos atletas. Todos, pô. Muitos atletas. A gente vê que, até mesmo pessoas que a gente conhece, que são pessoas que, nossa, mas tinham um potencial tão grande de estar
de ter lutado tudo quanto é lugar, de ter assinado com grandes eventos, mas não teve um direcionamento de carreira. Não teve alguém ali falando, ó, essa luta tu faz, essa luta tu não faz, isso daqui é bom pra você, isso daqui não é bom pra você. E a pessoa fica perdida. Então, você tá num lugar, sai aceitando qualquer coisa, às vezes pela metade do valor que você pode ganhar. Sim, Então, acaba ali, pô, perdeu uma luta, perdeu outra, quando vê o cartel já tá. Então, assim, isso foi uma coisa que na minha vida eu senti falta. E se eu puder dar um conselho aí para a nova geração, para a galera que está buscando agora, tem um direcionamento de carreira. Não sai aceitando qualquer plano de coisa de carreira, maluco, um plano de carreira. Não sai aceitando, tipo, eu tenho que aceitar, se não vai passar, não vai vir, mas essa oportunidade não me importa, não. vai entrar outro no meu lugar. Meu Vai irmão, entrar. Isso daí é muito ruim. E a pessoa às vezes muda de equipe em cima da hora, sai tomando decisão assim, não tem alguém ali para direcionar. Tem que ter um plano de carreira. Até porque a gente não vai lutar para sempre, né? Como infelizmente a gente está falando aqui. A gente vai lutar até onde der, né? Vai estar a gente lá no Master 9, né? Com a faixa vermelha. Chegando lutando, de muleta. mas é assim, a gente não vai lutar para sempre, assim como um cirurgião dentista não vai operar para sempre. Então, assim, tem um plano de carreira, porque isso daí vai fazer muita diferença na sua vida. é verdade. E, cara, essa decisão que eu tomei, eu não me arrependo. Por mais que a troca, eles me deram uma menina muito dura e eu acabei perdendo. Mas, assim, não me arrependo de ter feito essa troca, sabe? Foi melhor Tipo pensar assim, nela do que para outra. mas, tipo assim, não foi arrogância da minha parte pra Sim, falar que não. Eu achava que aquela garota não era interessante, Não sabe? fazia sentido Não pra tu fazia lutar com sentido, ela. é. Ganhasse, tudo bem, É. mas perdesse, meu irmão. É. É isso. Então, eu acho que a gente também, E aí? eu acho que o atleta ainda tem que ter isso também. Não é só simplesmente igual a Day falou assim, é legal ter uma pessoa, que temos que ter uma pessoa para direcionar, porque é uma pessoa que vem de uma estrada de muitos anos, Sim, entende muito mais que a gente, mas eu acho que a gente, como atleta, a gente também tem que, ter esse discernimento, né? tipo assim, se que é bom, o que não é posicionar, bom. conversando com o seu professor, tipo assim, trocar uma ideia, entendeu? A gente trocar para saber, porque você que tá ali na jogada, mas eu acho que tem que ter essa troca, sabe? Eu As acho, pessoas têm que entender o que você sente com questão de uma luta eu ou acho, até de treinamento. eu acho que um treinador, né? Eu acho que ele tem que ter muito mesmo esse feeling, sacou? Com você mesmo, esse bate ali. Porque, de repente, ele chega pra você e te ofereceu uma luta, tu aceitou porque ele é teu professor, tá te treinando, mas de repente não faz sentido pra tu lutar aquele evento, sacou? Aí fala assim, vou lutar por honra, sabe? Vou lutar porque ele pediu. É Mas às porque, vezes na não faz verdade, não é sentido. tudo sim, senhor, né? Eu acho que É isso, é tem isso. que, as pessoas têm que fazer o que você acha sobre aquilo. Não é que você vai ser, a sua palavra vai ser final, óbvio que não, porque a pessoa tá ali, já tá 1000 anos, já entende mais. Mas você colocar o seu ponto de vista das Isso. coisas, você ter uma maturidade para isso, você É uma ter conversa, uma né? conversa, entendeu? Não só assim, não, cara, eu prefiro assim, eu tirar peso, ou eu prefiro. O que que você acha disso? Dar um posicionamento para a pessoa. Eu me sinto melhor dessa maneira. Tipo assim, exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu prefiro tirar peso só na banheira. Eu não sei a dar, tipo assim, às vezes só tira peso. Eu prefiro tirar na sauna. Eu Eu também. detesto Também. banheira. Tá vendo? Então, ó, pra você ver Eu como. apago, eu como apago na banheira. Eu já passei muito mal na banheira. então você tá vendo como pessoa. Aí eu sou técnica Pessoas são dela. Eu falo assim, não, diferentes. você vai entrar na sauna. Você vai entrar na banheira. Exatamente. É isso. Ela só falar, Mas vou te tipo assim, eu falar, me sinto melhor. falar, Então, é um Polly, posicionamento. na luta acontece muito isso, sacou? Acontece. Sim. Tem muito professor, muito treinador que é. Mas nem é um erro, às vezes, do professor. Às vezes, eu acho que o atleta conversar, ter esse diálogo. Eu acho que é Mas muito nem importante sempre, ter essa mas nem conversa. sempre o atleta Tem ele abertura. Ter ele tem abertura. essa abertura. É. E Tem assim, um professor que, ó, vai fazer desse jeito. e infelizmente, É. principalmente quando é um atleta que ele vem, hoje a gente viu pelos diversos casos que acontecem aí, né? Principalmente com as mulheres, às vezes a pessoa vê aquele professor como uma figura divina. Então, o Sim. que ele fala é Os lei. mestres. O que ele fala é lei. E às vezes ele não tem também esse discernimento de será que tá certo, será que tá errado? Eu quando eu comecei nova, comecei com 16 anos, eu já tive um professor, por exemplo, que mandou eu tomar diurético. Não, toma diurético, é normal. E, tipo assim, eu não sabia de nada. Eu não sabia nem para que servia diurético. E eu tomei. Então, assim, Vai eu ter acho câmera que ele que chega. eu acho que principalmente, assim, hoje a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a internet, que são as pessoas que a gente pode Informação pra conversar, cacete. informação pra caramba, coisa que, pelo menos eu comecei com 16 anos, eu não tinha tanto na época. Então, hoje as pessoas podem pesquisar, podem se informar para acabar não cometendo erros que pode até custar a sua carreira como atleta. Sim. Então, assim, acho que ainda tem muito disso, de pessoas que não têm informação suficiente, que o que o professor fala é lei, mas é importante estar pesquisando, por mais que você veja como uma figura de pai,
você tá pesquisando, tá se posicionando para também não custar a sua carreira, né? É isso. E você que é mulher também, né? Muito cuidado com esse. O mestre sabe de tudo, o mestre é o detentor de todo o conhecimento, porque às vezes isso está errado, né? Tente sempre se posicionar, olhar com quem você está treinando, tá? Cuidar das mulheres nessas horas também. Vamos para a próxima? Bora. Agora direcionada para a senhorita. Como foi quando a família da Poliana já estava numa ascensão danada na carreira, recebeu a notícia do câncer? Cara, eu acho que foi um baque para todos nós, né? Porque eu fui uma criança que foi criada em cidade pequena, na roça. Ô, E Manso. então cara, eu pegava goiaba do pé, manga do pé. Então, tipo assim, Bom demais. fui criada. É lógico que eu comi muitas coisas ruins, mas aí você fala assim, cara, da onde veio essa doença? Sabe? Se Fiz tudo surgiu da certo, né? onde? É assim, não fui sempre uma pessoa. Hoje em dia eu me alimento muito bem, mas assim, eu fui atleta a vida toda, sabe? A vida toda. 7 anos eu comecei a jogar handball. Não sei se eu já estava com 8 ou 9 anos, eu já estava na escola particular ganhando bolsa. Então, eu sempre fui uma criança que estava ativa Ativa. na vida, sabe? Então, do nada, quando você fala assim, parece uma doença, eu sempre fui uma pessoa que eu fazia exame, eu Regularmente? nem ligava. A pessoa fala Ah, assim, eu fico preocupada. Ih, tem nada não. Na casa a gente nunca foi de ir para muito não. pro hospital, de passar mal, nunca. Então, tipo assim, nunca imaginei. Quando a médica falou isso, eu falei, que loucura, né? Que Mas eu louco. fiquei, não, quando eu saí do consultório da médica, eu Uma fiquei, porrada, né? era um metrô, eu fiquei sentada no metrô assim. E, cara, é engraçado que eu lembro até hoje, tinha uma mulher grávida fumando, e eu, caramba, essa mulher Que tá isso? fumando. E olha pra você ver, eu tava preocupada com um negócio meu, e assim, ainda fala assim, a mulher tá fumando. Mas sabe quando que você passa na sua cabeça, assim, eu nunca fui beber, não fumar, não fumo, nunca fumei, entendeu? Então, tipo assim, sabe quando você passa tudo na cabeça, aí ao mesmo tempo que você tá Fiz naquela, tudo certo, né? Nunca tive hábitos ruins. sim, aí quando você acaba de sair de um consultório, a mulher fala que pode ser câncer, você tá viajando, e você vê um negócio desse ainda, você fala, que Ficamos loucura. indignados, né? O tiozinho lá com 70 anos fumando, bebendo, aí você, não é possível. E dá uma reviravolta na vida da gente que a gente não espera, sabe? Igual, tipo assim, eu tinha acabado de sair do UFC, eu já tinha feito uma luta no Invicta, eu já tinha assinado com o Bellator, então, tipo assim, a próxima luta seria minha estreia no Bellator, e veio essa notícia, assim, que do nada caiu no meu colo, sabe? Então, deu uma reviravolta muito grande na minha vida, porque eu ainda fui transferida, que o PFL comprou o Bellator, fui transferida, é, mas aí hoje em dia eu tô sem evento, porque ficou esse tanto de tempo parado. No final eu tava tendo PFL, só que quando o meu empresário foi falar, eles não tinham mais interesse e tal. Então, tipo assim, foi muitas coisas logo depois da saída do UFC que foi acontecendo que foi difícil, sabe? Que são coisas que ainda tenho que Mexem com você. mexem, porque foi tudo, imagina, um tiro de canhão, né? Posso te fazer uma pergunta que eu acho que pode soar um pouco estranho, mas o UFC ele te procurou quando soube da tua doença? Não. Nunca nem te procurou, Hum. ninguém, nenhum representante do UFC te deu uma mão, te ofereceu ajuda? Na questão, tipo assim, a Evelyn mandou mensagem, a Ana mandou mensagem, algumas pessoas mandaram mensagem por me conhecer como atleta, Mas né, não conhecer como pessoa. suporte da empresa. Não, não, não. Eu já tinha saído, né, não sei como seria se eu tivesse dentro do evento, né, pode ser que seja diferente, né. Eu acredito que seria diferente, É, eu acho que sim. triste. Se vocês pudessem voltar no tempo, tivesse com a máquina aqui, ó, máquina de voltar no tempo. Controle do filme, Hum. aquele filme. Pô. Lembrou do filme, né? É. Lembra? É, para qual época ou data vocês voltariam? Agora. Essa oportunidade aqui, ó. E o que vocês fariam de diferente? De diferente? Essa pergunta é muito incrível. Eu não consigo pensar assim. Olha, uma coisa que eu acho que talvez eu faria, porque muita gente fala assim, ah, eu não mudaria nada, eu não faria nada, assim, tem coisas que realmente vêm para a gente aprender, né? Mas eu acho que até mesmo como um conselho para as pessoas, né?
treinar mais chão. Eu acho que eu treinaria mais. Acho que era a coisa que eu faria é treinar mais chão. Acho que quando eu comecei a treinar chão foi quando abriu mais assim. Eu tive mais oportunidade. E quando você se sente segura para fazer essa transição, não só o chão, mas o wrestling também é mais interessante. Então, eu acho que eu daria um pouco mais de atenção também para essa parte. Mas em relação à minha vida, a vida de atleta especificamente, eu não mudaria nada. Mas em treino, sim. Acho que eu. Talvez eu treinaria um pouco mais essa parte. Nossa. E assim, olha. Eu treinei chão pra caramba. É mesmo? Muito, muito. Sempre treinei muito chão. Eu falo, eu gostava de jiu-jitsu real. Eu vi. Não é mentira, não, é verdade. Eu te vi competindo na minha frente, cara. Então, mas Lá sabe por que que eu na competi muito JJD. jiu-jitsu? Porque eu não passei por essa fase. Por isso que eu tô falando, 24 anos eu já comecei a fazer uma luta atrás da outra. Então eu não tive a base, tipo assim, adrenalina, como dominar a adrenalina, como você... Então por isso que eu caía muito no jiu-jitsu. Que eu falava assim, cara, a forma de eu treinar no UFC não deixava a gente lutar outros Sim. campeonatos. Então o jiu-jitsu era ali meu treinamento de adrenalina, de como eu reagir, como é que eu vou me sentir, tudo. Então, tudo aquilo ali era a É o minha que base. dava, né? Então eu falei, cara, então eu vou começar a lutar. E eu lutava muito, pô, justamente eu não ter tido essa experiência muito grande. Igual pra você, a Dai começou com 16, eu comecei com 24. É. A experiência que ela tem na minha frente é Eu muito tive grande. lutando de faixa roxa. Faixa roxa. Tinha uma luta só na tua categoria. Eu vi porque eu sempre perturbei as meninas pra lutar nos eventos aqui do Rio, né? Pouquíssimas meninas lutam, infelizmente. Pô, eu fico chateadão, cara. Aumentou muito agora, né? Agora Ela cresceu muito. Ah, sim, mas ainda não é o suficiente, eu acho. Porque, É. assim, a gente vê muita mulher treinando, mas competindo poucas, Sim. né? É. E aí umas meninas me procuraram um tempo atrás, eu tinha um cargo na Federação do Rio, falaram assim, pô, o absoluto masculino dá tanto. Pô, e o da mulher é isso aqui. Pô, tenta chegar próximo, né? E eu lembro que eu fui bem incisivo com o mestre, né, que é o presidente da federação. Falei, pô, mas vamos melhorar isso aí, pô. Como é que a gente quer trazer mais mulheres sem ter uma premiação de R$ 500 para mulheres e de 5.000 para os homens? Uhum. Pô, vamos tentar equiparar. E aí ele me deu uma aula, falou, Maurício, homem entra muito homem aqui. Então, assim, a gente consegue lucrar com as inscrições, da mulher não tem tanto. Né? Eu falei, mas como é que a gente vai conseguir trazer se não tiver? Aí ele falou, tá bom, então. Vou fazer do jeito que tu quer. Eu falei, não, cara, não quero, vamos fazer do jeito que eu quero, não, porque até você tem muito mais. Não, vamos melhorar a inscrição. Aí, com um ano com a inscrição alta, Não Entendeu? tinha. não entrou ninguém, cara. Mas a premiação era igual, masculina? Era bem próxima. Aham. E assim, não entrou ninguém, sacou? Aí entrava sempre uma menina que é a Carlona, não sei se vocês conhecem. É, e ela já era, tipo assim, Master 3 lutando de adulto, só escrevia de adulto pra ganhar essa premiação, e meu irmão, não entrava ninguém, eu falava, pô, não é possível. E aí ele pra mim falou assim, viu? Que eu te falei? Eu falei, cara, tentei. Da próxima vez, manda pra gente. Manda pra gente. Pô, cara, e assim, era premiação maneirinha, não era ruim não, É. cara. Então, aí eu acabei caindo muito no jiu-jitsu por conta disso, né? Pra mim começar a dominar mais a minha adrenalina ali. Mas assim, a adrenalina é totalmente diferente, mas é o que eu tinha pra chegar ali mais Mais próximo, né? próximo. Então, por isso que eu acabei lutando o máximo que eu conseguia jiu-jitsu, né? Mas porque quando eu tinha luta também não tinha como lutar jiu-jitsu durante o camp, né? Ainda mais que quando eu entrei no UFC eu lutava de 52 quilos. Era Eu palha, tinha, né? era palha, eu tinha que ficar, e não é minha categoria é 5'7". Eu tinha que ficar 3 meses de dieta, treinando, eu perdi 18 quilos. Eu também por aí, eu bati a 69. Imagina. É, Porra, meu irmão, bater a 69 era tipo morrer. Nas últimas semanas eu tava pagando, cara. Eu lembro que o Dudu, até que treinava lá na União, ele fazia a minha parte, né? De parte de porrada, né? Fazia manopla comigo. E eu lembro que num corte de peso, na semana da competição, faltava 1,5 kg, acho ainda. Mas não tinha pra onde tirar mais, cara. Olhar pra barriga assim, caraca, como é que eu vou Tinha tirar mais nada. isso aqui, irmão? Não tem como mais. Tu fazer assim, não tinha nem pele. E aí, eu batendo manopla, puf, apaguei. Aí eu acordei ele assim, qual é, irmão? uhum, Aí eu, o que que foi? Ele apagou. Eu falei, uhum. que isso? Mas o que aconteceu? Ele, tu bateu e apagou. Eu lembro que eu fui Caraca. dar um chute assim e puf, Pagou. apaguei. Caraca. Outra, porque assim, a gente vai ficando muito debilitado, né? E você não vai sentindo, né? A adrenalina tá alta, quer perder peso. É, e Quando tá vê, já cheio era. de tesão ali pra Quando lutar, vê, né? já era. Aí, meu irmão. Era 52 mil também, era bizarro, era muito Tem quanto de quilo, né? altura, pai? Eu tenho 1,67. Pra bater 52. Era muito, ficava muito magra. Bem magrinha. Qual Ficava categoria muito. tu lutava? Eu lutava de 66 e de 61, mas pro Bellator foi em 66. 66? É. Pô, tu chegou pesado então, né? Eu E quanto? cheguei. Normalmente no off tu ficava quanto? Então, no off eu ficava com 68. Ah, Aí eu tive pô, que 2 fazer um quilos só. trabalho pra subir. Não, aí eu tive que fazer um trabalho pra subir. Pra ganhar Aí eu essa ideia. fiquei com 75, 76, porque eu era bem magrinha. Aí pra chegar perto da luta começar a cair pra 66. Mas a da é alta.
Eu tenho 1,70. Né? Até daria para eu Pra continuar mulher. lutando de 61, mas só que 66 foi onde teve a oportunidade, né? Eles estavam procurando mulheres na categoria 66 porque quase não tinha. Então eu falei, então eu vou subir. Aí tive que subir. E qual foi o maior, pra vocês, o maior erro que vocês cometeram em uma preparação de uma luta, em um camp? De repente a estratégia errada, um exemplo, tu falou ainda agora, de treinar muito chão, né? De repente se preparou muito no jiu-jitsu pra treinar com striker e deu ruim, que não conseguiu botar pra baixo. Qual foi o maior erro de vocês em uma preparação de eventos? Cara, eu acho que eu posso falar o maior erro, eu como atleta, que eu demorei pra acordar pra aprender a alimentar bem, entender o real vida de atleta, sabe? Eu acho que se eu pudesse mudar, eu mudaria isso, sim. Tipo assim, hoje em dia eu me alimento muito bem, sabe? Eu entendo as fases do atleta, questão do sono, questão da alimentação, questão do descanso. Eu acho que eu voltando ali atrás, eu teria isso um pouco antes, sabe? Não demoraria tanto para ter essa maturidade de alimentação, que faz parte, né? Porque na verdade é o que a gente está falando, a gente está aqui com dificuldade de querer aposentar. Se a gente tivesse mais novo essa maturidade para saber que tipo isso é passageiro, você vai se entregar triplicado àquele esporte, você vai Vai acabar saber daqui a que pouco isso. a alimentação é importante demais da conta, porque se você come mal o treino, você rende mal. Se você também não descansa, você treina mal no outro dia, você não rende, você tem mais chances de ter lesões. Então, eu acho que eu mudaria isso. Eu acho que, para mim, é ter uma maturidade um pouco antes, sabe? É, né? Mas faz parte. Faz É parte plano, da idade, né? A gente demora. é plano do Papai do Céu. Tem alguns É. que tem a. Cada um tem o seu tempo com o tempo você vai aprendendo isso, né? Você vai vendo isso de uma forma mais clara, né? Cada um tem o seu tempo. De repente você teve que despertar um pouquinho mais tarde, Isso, passar por isso, passar por todo esse processo, faz parte. E a senhorita? Olha, eu acho que uma coisa assim que não é nem que eu mudaria, mas que eu tomaria mais cuidado, seria focar muito no adversário, né? A gente estava falando sobre isso, de pensar a preparação para a luta e tudo mais. Eu já tive muitas lutas que. Isso é muito comum para a gente, assistir a luta do adversário e montar um plano de ataque, Estratégia. né? Uma estratégia. Só que já teve várias lutas que eu ficava muito pensando no que o meu adversário era melhor e não que, pô, A eu gente tava sou conversando boa. outro dia disso mesmo. E que eu sou boa e que eu posso impor o meu jogo. Então, isso daí foi uma coisa que não aconteceu em uma luta. Isso aconteceu em várias lutas minhas, em que eu vi que, caramba, no treino eu fui tão bem, e na luta, pô, eu deixei a pessoa impor o jogo dela, porque eu ficava muito pensando no que o outro podia Ia fazer. fazer. Isso daí era péssimo. Isso daí era algo que eu acho que eu errei muito em várias lutas minhas, em ficar só na defensiva, só no contra-ataque. Não vou fazer aqui porque ele é bom nessa parte. Não vou fazer aqui Vou porque me ele é bom expor nessa parte. aqui que Mas passa. eu sou boa nessa parte também. Então por que que eu não me imponho? Então, assim, isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo e acho que foi o maior erro, assim, de preparação para a luta que eu tive. Foi não em assistir as lutas, eu acho que é importante, mas ficar pensando no que o cara é bom. Se preocupar muito com o seu É, adversário. ele é muito bom de chão, então vou ter cuidado, não vou chegar muito perto dele, porque senão ele vai me botar pra baixo. Mas, pô, eu também treino chão pra caramba. Eu também tenho um gancho potente, eu tenho uma joelhada potente, quero ver ele me botar pra baixo, É isso. né? E É a quando eu tal da mente percebi isso, blindada. exatamente, eu tava conversando com um amigo sobre isso. Sobre caramba, eu não acredito que eu fico pensando nisso. Ele me deu o exemplo do John Jones, é até meio esquisito querer fazer essa comparação com o John Jones. Não, pô, mas tem que fazer Mas ele, mesmo. ele me deu esse exemplo. Eu falei assim: tu vê o John Jones? Ninguém sabe como é que é o chão do John Jones. Por quê? Porque ninguém bota ele pra baixo. Nunca Ele chegou pode. nesse nível, né? O pessoal pode ser, ele vai lutar com o melhor cara do jiu-jitsu, ele O vai ter cara que ter lutou com o campeão cuidado. olímpico e não botou ele pra baixo, Botou irmão. ele pra baixo, então não tem que ficar se preocupando de, o cara é muito bom pro jiu-jitsu, vou treinar o meu camp inteiro jiu-jitsu e vou ter cuidado para ele não chegar perto de mim. Ele não vai chegar perto de você com o teu gancho, com o teu soco. Você também é bom. Então isso era uma coisa que eu errei, assim, bastante nas minhas preparações para lutar. Mas assim como eu falei com a Polly, vou falar com você. Isso é maturidade. Sacou? Sim, Na sim. verdade, você mais, vou melhorar a minha colocação. É, isso você pode nascer com isso, Uhum. né? Eu tenho alunos que, meu irmão, tem um psicológico bizarro, que olha assim e fala, caralho, fico até assustado, sacou? Você vê exemplos da Raíssa Leal, desse menino que foi campeão agora mundial de surf, o Ian. Foi agora em Saquarema, foi ontem. Eles têm uma parada que é diferente. Eles colocam na cabeça aquilo e aquilo acabou.
sacou? Uhum. Você já viram a Raíssa na preparação do skate? Como é que ela... Que ela Que fala ela fica falando com ela mesma. Eu sou foda, sacou? Ninguém vai me ganhar, ninguém treinou mais que eu aqui. Isso eu acho do caralho, sacou? Porque demorou muito pra eu entender essa parada. E quem fazia isso já era o Michael Jackson, viu? É? Não vi. No filme fala que ele fazia Eu isso vi o com ele filme, mesmo. É Ele mesmo? já falava isso com ele mesmo, assim. Todo dia ele acordava de manhã, ele tinha aqueles pochete, como é que chama aquele negócio de Pochete. cola? É. Ficava aquilo e ele ficava lendo, assim, uns 20 minutos ele tinha que ficar lendo essas coisas de positividade pra ele, pra você ver, olha, os anos atrás, ele era um Ele era pouco à frente, né? diferenciado. Diferenciado. No É mais ou filme, menos o que ela faz, né, a Raíssa, assim, que é muito importante a gente eu mostrar pra gente mesmo que a gente é capaz, né, daquilo. eu vim de uma origem muito humilde, eu acho que assim, a maioria dos lutadores, né? Hoje em dia, você parar aí, você olhar aí, todos os lutadores você vê que tiveram alguma relevância, vieram de uma origem humilde, né? E tiveram que batalhar muito pra chegar em algum lugar, né? Então, assim, eu sempre tive esse psicológico, sabe? E, assim, a academia que eu treinava só tinha gente com grana, sacou? E eu era o único que era duro mesmo da academia, era eu e meu irmão. Sacou? De resto, a galera tinha um nível social muito diferente do nosso, era um abismo, assim. E eu sempre tive isso na minha cabeça, sacou? Sempre coloquei. Meu professor sempre fala isso até hoje. Cara, eu sou foda, meu irmão. Ninguém treina mais que eu nessa porra. Ninguém merece mais que eu aqui, sacou? E eu sempre tive isso na cabeça. E eu lembro muito claro, o moleque falando isso. E vou até falar que eu só adulto que deu isso aqui, né? Eu olhava e falava, nunca tem aquele playboy pra me ganhar. Duvido olhar pro outro lado da turma assim, não vai me ganhar. O cara de retardado que ele tem. Duvido que vai me pegar. Às vezes acontecia, mas na minha cabeça não ia acontecer não, de jeito nenhum. Hoje vocês bem maduras, né? Eu nem perguntei, te falou tanto aqui, surgiu tanta coisa. Vocês são casadas, têm filho, têm projeto de ter filho, como é que é isso? Eu sou casada, tá lá congelado, meus filhos lá. Vamos ver quando vai sair, não sei não. Mas você tem esse projeto de Então, tá filho? congelado, a gente fala, mas assim, ninguém quer ser a barriga. É Então, mesmo? é minha Mas, esposa, né? não, mas A gente só tem que ela faz o resolver. quê? Ela é médica. Ah, É. dá pra dar uma paradinha Então, médica, dá, né? Aí, vamos ver, né? Quando vai ser. Até 40 tem que ser. Tá chegando já, mas estamos indo. E a senhorita? Não, eu não tenho intenção. É? Mas você é casada no momento? Namora? Sim, mas não tenho a intenção de ter filhos. Não? Isso é bacana, né? De colocar. Tem gente que nasce com isso, né? De ser mãe, de ser pai. Eu tenho amigos, por exemplo, meu dentista, tava ontem lá. E ele tá com 44, 44. Ele, praticante de jiu-jitsu, surfista, e ele fez um combinado com a mulher dele. Eles adoram surfar. Eles não iam ter filhos, iam surfar a vida inteira. Maneiro. Sacou? Maneiro. É isso, irmão. Então, assim, É. com o combinado que deu certo. Mas também ele tem 8 sobrinhos. Ah, Né? Eu acho que isso supre também, né? A hora que ele quer pegar um molequinho, ele pega um sobrinho lá, dá uma leve, ai. Eu falei, cara, também, né? Tu tem tanto por perto ali que eu acho que nem precisa fazer o teu mesmo, né? Mas é isso, acho que é muito dessa vontade, né? Tem gente que tem vontade de ser pai, tem vontade de ser mãe, tem gente que não, e tá tudo bem, né? A sociedade impõe muito que você faça algumas coisas que de repente não fazem sentido pra você. É, como eu tava falando aqui, se a Dai de hoje, né, madura, né, que já passou por um monte de coisa na carreira, a Poliana, mesma coisa, né? Passou por tanta coisa, né? Passou por doença, tá na remissão da doença, graças a Deus venceu esse eu acho que foi o maior obstáculo que você teve na carreira, eu acho que o maior da adversário, vida, né? né? Sua maior adversária, eu acho que mesmo foi ali, irmão, a doença do outro lado, e tu nocauteou ela, né? Sim. Graças a Deus, né? O que vocês falariam pra uma menina que tá começando hoje, né, na luta? Qual seria o recado, assim? Cara, quando eu saí da minha cidade, eu vi que ninguém acreditava em mim, sabe? Por mais que eu era muito conhecida na cidade por esporte, mas ninguém acreditava, assim. Até mesmo em questão de patrocínio, que chegava a pedir, e aí você via até a cara, a expressão que as pessoas faziam, você via que não existia ali, sabe? Ninguém acreditava. E o que eu fiz e que acabou dando certo é, tipo assim, eu acreditar em mim, eu vir pro Rio de Janeiro, eu batalhar, treinar, 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 sem saber o dia de amanhã, sem saber o que seria, se daria certo, se não daria, mas eu me entregar aquilo, sabe? E eu acho que também, por eu amar tanto,
é mais fácil a gente se entregar ao que a gente ama. Então, eu acho que as pessoas, não só no meio da luta, mas eu acho que em qualquer parte da vida, sabe? Que se você tá num lugar que você não tá bem, se você não ama, eu acho que fica mais difícil. Não tô dizendo que não vai conseguir, a gente não pode falar que não vai conseguir, né? Mas fica mais difícil. Mas eu acho que quando você ama o que você faz e você acredita em você, é o que você falou, assim, não, eu vou bater no Playboy. Fica mais fácil das coisas fluírem. Então, eu acho que a palavra acreditar para mim, eu acho que é o principal, assim. Fala, acredita em você, vá fundo, confie, treine, se dedique, se entregue de verdade, coração aberto. Eu faço das palavras da Polly a minha em relação a você acreditar nos seus sonhos, né? Seguir os seus objetivos, mas acrescentando um detalhe que eu acho que é importante falar, principalmente para as meninas novas que estão começando agora, é ter alguém em quem confiar, não pensar única e exclusivamente no ambiente da academia, tem alguém que você possa contar, possa falar o que está acontecendo, porque a gente vê aí que não só no mundo da luta, não. Isso aí em qualquer esporte, em Na qualquer vida. lugar, muita coisa na vida. Isso vem acontecendo muito nessa questão de assédio. Então, além de você buscar o seu sonho, não ter ali uma palavra única, um cara que é o chefe, você ter com quem contar, ter com quem conversar, falar para as pessoas sobre o que está acontecendo, além de, né, correr atrás dos seus objetivos e acreditar no seu sonho, assim, principalmente nós que somos mulheres, a gente é muito desacreditado em relação ao esporte, né? Então, tenho Eu acho que certeza que esporte nem tanto, né, Dal? Desculpa te interromper, mas a luta. Eu acho a que na luta luta mesmo, né? As mulheres são muito acreditadas a isso, sacou? Eu nos vejo muito esportes que o acontecer. pessoal diz que é masculino, né? Vamos dizer assim, nos esportes que são mais voltados para homens, que as pessoas acreditam. Na luta também, mas assim, existem outros esportes também que as pessoas veem como característica de, esse esporte aqui é um esporte para homem. Então isso daí acontece muito. Então, primeiramente, é acreditar no seu sonho, você é capaz e procurar ajuda sempre que possível também, né? Né? A gente tem mensalmente aqui no podcast, né? Um podcast com uma psicóloga do esporte, né? Que ela trabalha muito com isso e é bacana, né? Que ela levanta algumas bandeiras aqui e sinaliza algumas coisas que, pra gente que não tem essa ferramenta, é bem distante, né? E assim, eu contratei ela lá pra academia e eu vejo isso acontecer. Olha que doideira, eu vou contar uma coisa, parada pra vocês. Tem a menina que tá comigo desde os 9 anos de idade, ela tá com 17 agora. Pegou a faixa roxa. Pulou da verde pra roxa. E aí, ela sempre foi uma exímia competidora. Gostava muito desde pequenininha, sabe? Ela fazia Muay Thai Jiu-Jitsu e gostava muito de competir. Chegou uma época que ela começou a falar pra mim que não ia competir mais. E até aí tudo bem, né? Tem uma época que vai começar a aprender namoradinho e Uhum. tudo mais, tem essa parada, né? Vai Aí você mudando a começa. fase, né? É. E aí pra mim era isso, né? Tava acontecendo isso. Ela tava nessa transição ali de entender a vida, né? Até que essa menina, Márcia, a psicóloga, falou: Maurício, posso conversar contigo? Só que, detalhe, essa menina, ela era meio que a minha filha mesmo, sabe? Vivia lá em casa. Nas competições, viajava sempre comigo, né? Tava comigo com a minha esposa quase que sempre. A gente ia pra fora do Rio, pra fora. Ela ia com a gente, sacou? E aí ela me chamou pra conversar, a psicóloga. Eu falei, pô, pode falar, Márcia. Ele, então, eu queria falar sobre a Malu. Eu, tá, pode falar. Ela, então, você tem percebido que ultimamente ela tá meio estranha e tal? Eu falei, ela se afastou um pouco das competições, mas acho que é pela idade, né? Ela, mal, não é isso. E aí eu falei, caramba, fala. Aí eu comecei a Uhum. pensar, de repente, em alguma coisa que eu tinha feito de errado, né? Porque você já se coloca nesse Uhum. lugar, né? Aí ela falou, não, cara, que ela falou que não tá mais feliz competindo. E ela tá competindo só pra agradar vocês. Eu falei, ué, mas que doideira é essa? Porque ela não chega pra mim, porque ela vive na minha casa, dorme aqui, viaja com a gente. Porque ela não chega pra mim e fala, né? Porque ela falou que não tem como falar isso pra vocês, porque ela acha que ela vai perder a serventia, né, dela na equipe, né? Essa qualidade dela que move ela tá ali, né? Então, eu falei, cara, mas que doideira, né? Porque ela chegou pra mim e falou. E acho que é isso, né? Muito disso, né? De repente a gente não consegue acessar essa área do outro, né? E Uhum. tendo uma pessoa ali que é especializada nisso pra falar, pra conversar, pra te orientar, isso faz uma diferença bizarra, né? E existem muitas meninas novas ainda que elas não têm essa capacidade de posicionamento ainda, por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, Essa é. e acabam não se sentindo confortável com medo da reação do outro. Por mais que você seja uma pessoa que dê abertura para ela, ela não sabe disso, É. né? Ela não sabe como que ela vai chegar e vai falar. E isso daí acaba sendo ruim para ela e acaba sendo meio que
um prato cheio para pessoas que querem se aproveitar disso, infelizmente. Então, por isso que é importante ter essa psicóloga na equipe de vocês para poder estar dando essa orientação, principalmente para as meninas mais novas. É. A gente demora, eu acho que é o ser humano, pra ter maturidade, pra saber que tudo na vida a gente se resolve com conversa, né? Você vê assim, precisou de uma intermediária pra. Lógico que é muito importante a psicóloga, né? Óbvio. Mas assim. Mas se ela sentasse, às vezes falasse, cara, eu não tô mais. Entendeu? Mas assim, realmente, ela é Não, nova. o que eu cogitei foi isso, sabe? Que demora a maturidade, mas às vezes até a gente mais velho, agora, de vez de, tipo assim, tá com um problema, um vira a cara, o outro vira a cara também, e tá tudo certo. Aí começa os dois, fica virar a cara. Porque, ué, não sei, virou a cara pra mim, agora eu virei, agora eu não sei, não. Tudo, né? Por que não chega, pô, o que tá acontecendo? Então, acho que a gente tem essa dificuldade de conversa, né? É tão fácil você chegar pra pessoa, cara, acontecendo alguma coisa, vamos trocar uma ideia, que não sei o quê. Às vezes é mais fácil do que às vezes você perder a amizade, né? Então, eu acho que a gente, igual ela é muito nova, mas assim, até as pessoas mais velhas, a gente demora a ter essa maturidade pra saber que a conversa resolve tudo. Que a maioria das brigas que a gente vê na vida é por falta de ter uma boa conversa. Tem em todos os lugares tá falando isso, né? De relacionamento, de Familiares, tudo, de tudo. dentro da tua casa, né? Tudo, uma É boa difícil, né? conversa a gente resolve, né? Está chegando no final e eu queria dizer pra vocês uma coisa, que foi incrível, de verdade. É, Toda vez que vem uma mulher aqui, eu aprendo um pouquinho mais e com vocês tinha certeza que não seria diferente, né? Vocês, com toda essa história que vocês têm, a Poliana com toda essa bagagem que teve, né? De passar por essa doença de uma forma muito positiva, né? Sabendo que daria certo, que você daria a volta por cima. Então, parabéns pela tua jornada, dona Daiane. Parabéns também, tá? Por tudo que você Obrigada. viveu. É bacana demais. Eu quero entrevistar mais mulheres aqui e falar um pouquinho delas, né? Falar um pouco, que ela fale um pouquinho da vida delas e fazer com que as pessoas que estão assistindo a gente entendam, né? Que isso aqui, né? A arte marcial é para todo mundo, né? E que te faz uma pessoa melhor, te faz uma pessoa mais autoconfiante, né? Isso é incrível e arte marcial muda vidas, transforma vidas, salva vidas, né? É... Eu quero saber de vocês agora. Como vocês falaram no começo, para mim também foi muito difícil, eu chorei a beça de falar assim, parei, né? Hum. A gente entender esse momento do parei, né? Hoje, vira e mexe ainda, eu tento, né, botar o kimono, sair na porrada, não é igual, obviamente, né? Não tenho o tempo que eu tinha, hoje em dia eu tenho algumas filiais, uma porrada de professor para tem outros negócios também sem ser na luta. Então assim, para mim é muito difícil ainda, né? Mas quando chegar esse momento para vocês, né, do parei, vocês já pensam em alguma coisa a fazer depois desse momento? Cara, eu acho que pelo menos a minha vida já tá virando em dar aulas, né? Então você já vai. Esse caminho é um caminho que eu sempre gostei de ensinar. Então eu acho que eu posso estar transferindo essa sabedoria para as pessoas que têm interesse, não só criança, mas assim, hoje eu não dou aula para criança, quer dizer, dou aula para uma criança. Ó, Um menininho. É. É. Então, mas assim, não dou criança em grupo, mas assim, eu acho que a gente ensinar qualquer pessoa, né, independente da idade, é muito importante. Eu tinha um aluno de 77 anos, então era a coisa mais, cara, eu tinha é muito a gente competia. é muito Os vídeos gratificante, dele, é gratificante demais você poder ensinar uma coisa ali, você vê que a pessoa tá aprendendo, tá pegando, então eu acho que é muito importante. Eu acho que parar eu nunca vou, né? Acho que parar a gente nunca vai, né? Não, Vamos falar isso, parar a gente não nunca vai. não, eu falei o parar, tipo assim, de saber que não vai ser aquela lutadora mais. Aham. Tá, acabou o profissional. É, o Mas o treinar. objetivo é competir, É. obviamente. Vai botar o kimono, vai botar uma luvinha, vai sair na porrada, né? Mas É. fala assim, Gente, não existe esse negócio de aposentadoria. A gente não vai ficar em casa ganhando isso aí. INSS. é isso, a gente vai ter que trabalhar. Se bem que Se bem que é, de repente. daqui a pouco a gente tá tudo doendo. Mas assim. Mas duvido. Não, a gente não dá conta, Se aposentar é parar de buscar competição o tempo inteiro. Sim, Mas a gente é. tá sempre treinando. Treinar não tem como, Então, né? tu acha que teu projeto, assim, que você amarrar ali Eu falo que eu tenho muito vontade de ter uma academia, mas não é uma coisa que eu planejo, estou planejando abrir uma academia, não, mas eu acho que é um futuro, que vamos deixar as coisas desenrolar agora, porque eu falo que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu já tô tentando fazer duas, dar aula e treinar, já tá pesado, tá difícil de organizar, né? Então, por isso que, assim, montar uma academia, não sei se seria em Minas também, então tudo tem que ser uma coisa mais programada, mais certinha, assim. também já pensa em voltar pra lá, né? Não, pensa Não? não. Toda academia em Minas, aí, ó.
Não, porque o meu nome é muito forte lá, né? As pessoas me conhecem, Ah, mas tudo. pode abrir a academia lá e tá lá, pô. Sim, então Tem a aí, tua metodologia, teu nome. sim, a gente. Por isso que eu tô falando assim, existe pensamentos, nada em papel, nada assim, mas é uma Tá coisa aqui. que a gente vai montando na cabeça e vai vivendo o hoje para amanhã. A gente vê algumas coisas que pode vir a se tornar realidade, né? Perfeito. Eu gosto do trabalho que eu faço na internet. Isso daí foi uma coisa que meio que caiu assim, foi uma ideia que caiu de bandeja para mim e eu tenho gostado muito de fazer isso. Acho que eu levo jeito, eu gosto Tá de dando certo, fazer. tá aberto. É algo que eu Sabe fazer, gosto de leva jeito. fazer. É. E Então, a bicha é assim, braba de É, edição. então não, e assim, criar. Você É. não tem ideia. Vamos fazer um vídeo hoje assim, assim. Não, vem cá, a ideia assim, assim. surge de cabeça assim de Do repente. nada. Aquele do prédio foi top. Do prédio, qual foi do prédio? Teu marido, eu acho. Não sei. Prédio. Ah, o da moça que sofreu, né? Ah, não, sim, então. A ideia vem assim na minha cabeça e, enfim, eu gosto de fazer esse trabalho, né, na internet. Eu também dou aula, pretendo continuar dando aula, mas hoje fazer esse trabalho na rede social, a gente sabe que uma pessoa não vai aprender assistindo um vídeo, mas isso funciona como inspiração e, para mim, é algo assim. É muito comum eu receber mensagem de pessoas falando que conheceu a arte marcial através de mim. Eu comecei a Ah, treinar por causa de aí, ó. você. Isso daí é uma coisa que me deixa muito feliz, porque a minha intenção é mostrar para as pessoas mesmo que não têm conhecimento, que olha, você pode, vamos procurar uma academia. Então, assim, eu gosto de estar fazendo esse trabalho na internet, quero continuar crescendo na internet e dar aula também, porque isso daí é uma coisa que já faz parte do nosso destino, né? Dar aula é algo que faz parte, então é algo que eu tenho em mente também. Bacana. Mais uma vez, muito obrigado por Obrigada. terem vindo aqui, por terem aceitado falar um pouquinho da vida de vocês. Para mim foi muito importante, tenho certeza para muita gente que vai assistir a gente também vai ser muito importante. E no nosso final aqui, a gente é um clichê nosso. Eu vou pedir para cada um de vocês olhar para a câmera e usar uma palavra, tá? Uma palavra não, uma frase de impacto que representa a vida de vocês, ou algum lema também. Pode começar, Dai. Ai, Vou pensar. tá. A minha frase de impacto é uma frase muito clichê também. A esperança é a última que morre. É, eu vim de um lugar que eu não imaginava que eu poderia nunca na minha vida. Quem me conheceu pequena ia falar assim: o que que a Dayana faz hoje? Ela é uma lutadora de MMA, não tinha a menor condições. Então hoje eu acho que é algo que para mim faz sentido. Acredite no seu potencial, acredite no que você ama e vá fundo. Ouça. E galera, o episódio de hoje foi incrível. Tenho certeza que assim como eu fiquei amarradão aqui, vocês gostaram também. E se vocês gostaram, não deixa de seguir, não deixa de dar o joinha, não deixa de se inscrever no nosso canal, que isso faz o nosso canal entregar para mais pessoas, o YouTube entregar para mais pessoas e mais pessoas visualizarem o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos, até o próximo e um grande ouça. Obrigada. Valeu, galera. Brigadão. Tamo junto. Galera do TikTok, né? Essa frase no final pegou, hein? Caraca, e tu jogou logo pra mim, né?